Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nestes dias, e ainda demorará um pouco, estamos fazendo a leitura do Sermão da Montanha. Ainda estamos no capítulo 5º. O Sermão da Montanha é composto de 3 grandes capítulos do Evangelho de São Mateus: o 5º, o 6º e o 7º. E São Mateus, que apresenta Jesus para o povo judeu, quer dar a Jesus umas semelhanças de Moisés, porque o povo judeu gostava muito de Moisés, a tal ponto que eles usavam dizer: depois de Moisés não existiu outro profeta a não ser Moisés. Ou seja, não tinha para ninguém, Moisés era o melhor. E para facilitar o acolhimento, para facilitar o reconhecimento, São Mateus, que escreve para os judeus, dá uns toques de Moisés à figura de Jesus. Por exemplo, Jesus sobe o monte e é de lá que ele então profere o Sermão da Montanha, por isso chamado Sermão da Montanha, do monte. Como Moisés subiu ao monte Sinai, e lá ele então desceu trazendo o conteúdo da lei, os livros da lei, as tábuas da lei, para o povo que estava ali esperando ao pé da montanha, e até já andavam aprontando, fabricando o bezerro de ouro, como nós conhecemos da Escritura. Assim, São Mateus apresenta Jesus. Sobe ao monte e ali ele então ensina aos seus discípulos, não nas tábuas da lei, mas agora com a sua boca. Esse ensinamento que Jesus traz é novo. Por isso precisa de corações novos. Assim como, diz Jesus, não serve um remendo de um pano novo numa roupa que já está velha, esgarçada, diz ele. O remendo vai destruir com a roupa e vai ficar pior do que antes. Assim, diz Jesus, para a lei nova que Jesus traz, precisam corações novos. Por isso ele inicia com o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha se inicia com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão Deus. E assim por diante. Hoje, no conteúdo novo, do novo ensinamento para discípulos novos, Jesus chega ao miolo, ao centro, ao coração do Evangelho. É então o mandamento do amor que Jesus prega. Como ouvimos, ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás teu inimigo. Eu vos digo:
amai os vossos inimigos. Meus irmãos e irmãs, nunca tinha saído da boca de um profeta, nunca havia saído da boca de um fundador de religiões este ensinamento. Se sabia que era preciso respeitar o inimigo, ter em consideração, não exasperar a força contra o inimigo vencido, mas que era para amá-lo, isso definitivamente nunca alguém dissera. Só da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, saiu este ensinamento. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. E eu ainda digo mais, se Jesus Cristo não fosse quem é, e nós ouvíssemos sair da boca dele esse ensinamento, nós diríamos que Jesus Cristo não passava de um grande otário, né? Nós diríamos isso. Olha aquele otário ali, dizendo já que nós devemos amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Uma ova. Na prática, nós cristãos pensamos assim. Eu estou dizendo na prática. Na teoria a gente acha bonito o ensinamento de Jesus, mas na prática nós não aceitamos e não vivemos isso. Bateu, levou. E não é isso que o Cristo ensina. Pensemos, meus irmãos e irmãs, se Jesus fosse deixar os altos céus, a glória, para vir aqui na terra, para dizer aquilo que todo mundo já sabe e que todo mundo já faz. Ei, quando estiverem com sede, bebam água. Vocês já viram o valor de um ensinamento de um profeta desse nível? Pois é, Jesus não veio dizer coisas óbvias. Jesus veio dizer coisas novas, ensinamentos novos, realidades novas para o mundo. Para que então possamos aprender de Deus mesmo o valor das coisas, especialmente o valor do amor. O Santo Padre, o Papa Francisco, está vivendo o ano da misericórdia, convida-nos a isto, porque diz ele, não tem para o mundo outro remédio. Todas as ideologias, todos os sistemas de governo, todas as artimanhas políticas fracassaram e continuam a fraquejar. Diz ele, só a misericórdia é o remédio para o mundo. Mas, como o Santo Padre é um profeta, ninguém escuta ele. O bem sempre vence. O bem nunca cai de moda. Nós nunca devemos desistir do bem. Ouvimos a primeira leitura que está contando a história daquele rei que, instigado pela sua mulher, Jezabel, mata o que tinha um terrenozinho. O rei, que era proprietário de extensões imensas de terra, teve inveja daquela vinha, plantações de uva, pequenina, mas tão caprichosa, tão bonita e tão amada pelo seu proprietário Nabote. E, como ele era invejoso, Acabe trama e mata o pobrezinho do agricultor para ficar com a vinha dele. E é então que o profeta, falando em nome de Deus, diz para ele, tu mataste o pobrezinho, tu sendo latifundiário, para ficar com aquele quintalzinho, mas você não tem jeito mesmo. E aí é que o Nabote entra em si e diz, puxa, pequei. Deus disse, tá bom, eu vou te perdoar, mas olha, certo? Não vai ficar assim, na tua família acontecerá alguma coisa. A gente diz, então, Deus castigou. Não, meus irmãos e irmãs, Deus não castiga ninguém. Deus é o Pai melhor que existe no mundo.
Deus é a mãe de coração maior que existe no mundo. Vocês já viram um pai querer o mal para o seu filho? Já viram uma mãe querer o mal para o seu bebê? Ou mesmo que seja para o seu filho grande? Nunca. Assim Deus, que é mais santo, é o santo, mais do que qualquer pai e qualquer mãe, jamais quereria. E o que acontece quando então ocorre alguma coisa com aquele filho, com aquela filha? Qual é a frase que sai da boca dos pais? Eu te avisei, eu não te disse que metendo a mão no fogo, o fogo queima? Pois é, então não se trata de castigo. O fogo castigou aquela pessoa? Não. O que foi aquilo? Consequência do ato, da atitude. Escutei outro dia uma frase: quem planta limão não colhe laranja doce. Se você plantou limão, você vai colher limão azedo, né? Então você não pode pretender tirar do limoeiro, certo, laranja lima docinha, adocicada, porque não dá. É a mesma expressão antiga, né? Quem planta tempestade, é isso, colhe tragédias, catástrofes, e assim por diante. A sabedoria popular conhece tudo isso que a palavra de Deus está aqui nos dizendo, através de fatos da vida dessas pessoas. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vamos renovar, ainda que o nosso coração pecador seja propenso ao mal, à vingança, ao toma lá da cá, ao elas por elas. Por mais que o nosso coração humano ainda careça de redenção, nós devemos renovar o nosso acordo, o nosso pacto com o bem. A tal propósito, nunca é demais lembrar o ensinamento do nosso Papa Francisco. O mal é contagioso, pega. O bem também é contagioso. Aí ele propõe, vamos fazer uma escolha. Queremos deixar-nos contagiar pelo mal ou pelo bem? É claro, a resposta é óbvia. Ainda que o nosso coração seja propenso ao mal, nós devemos sempre querer promover, confiar, esperar no bem. Senão, meus irmãos e irmãs, o mundo vira aquilo que muitas vezes nós dizemos, mundo cão. E nós não merecemos o mundo cão, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Nós merecemos um mundo conforme a nossa condição. Mas para isso, cada um tem que fazer a sua parte. Algumas vezes é preciso pacientar, para então a gente colher laranjas doces. Vamos fazer um instante de silêncio? Eu gostaria que cada um de nós pudesse colher uma mensagem positiva, favorável para o seu coração.